Estamos uma vez mais chegando aqui pelas redes sociais com o podcast Mentes Brilhantes. A proposta desse espaço é destacar mentes brilhantes, como é a proposta do nome do nosso podcast. E claro que dessa vez nós convidamos uma mente topzera, sabe daquelas mentes que realmente brilham? Estou falando da minha amiga Silvana Rocha, da SR Suplementos. Olha, só para você ter uma ideia, de enfermeira a empresária de sucesso. CEO da SR Suplementos, que busca, através desses produtos, elevar mulheres comuns ao sucesso extraordinário com essa marca SR. Essa é a minha mente brilhante. Bem-vinda. Muito obrigada. Prazer, satisfação estar aqui. Lembrando, claro, que o nosso podcast tem o apoio especial de empresas, de empresários que apoiam o espaço, o momento de levar a você ideias e mentes brilhantes. Então, agradecer o Britador da Alroz, que tem tradição, que tem credibilidade e atua com responsabilidade socioambiental. Ao precisar de pedra brita, areia artificial, pavimentação asfáltica e muito mais, chame o Britador da Alroz, porque a nossa pedra é a alma da sua obra. Lindelli Atacado e Varejo, tudo para você deixar o seu lar com muito mais conforto. Conheça toda a linha de produtos acessando Lindelli_Atacado ou visite a loja Lindelli no bairro Industrial em Vitorino. Embreagens Aguicop, inovação e tecnologia, serviços das mais diversas demandas automotivas. Tem a missão de proporcionar tranquilidade e confiança ao dirigir. A Aguicop está há 30 anos, a grande especialista em embreagens. Bela Forma, fonte de saúde e bem-estar no ramo de Nutra e Nutricosméticos, com distribuição de produtos pensados como fonte alimentar, propriedade funcional e suplementos orais para a saúde e bem-estar. Bela Forma de Pato Branco para todo o Brasil. E também da Maptec Equipamentos, que projeta e constrói soluções sob medida para cada segmento. Corte a laser, dobra e chapas metálicas, equipamentos industriais com acompanhamento da engenharia e da construção. Acesse maptec.ind.br em Vitorino. Vividence Linhas de Transmissão, há 50 anos atuando na construção de linhas de transmissão de energia elétrica. Serviço esse que é essencial para o desenvolvimento e o progresso. Vividence, levando energia para todo o Brasil. E eu estou aqui elegantemente vestindo essa roupa da MPB Magazine Pato Branco, da marca Reserva, que é uma marca que está ganhando cada vez mais espaço em todo o Brasil. E recebendo aqui, como eu disse, uma mente extremamente brilhante. Mais uma vez, bem-vinda, Silvana Rocha. Muito obrigada, satisfação estar aqui. De enfermeira a empreendedora, CEO da SR Suplementos, que foca lá no empoderamento feminino, em despertar um espírito diferente na mulher. Conte para nós toda essa ideia aí maravilhosa que resulta na SR Suplementos. Satisfação estar aqui, primeiramente. Muito obrigado. Feliz com o convite. E falar de SR para mim seria moleza, né? Se não fosse hoje o meu maior tesouro, né? Falar de SR Suplementos é falar do meu filho. Seria fácil se não fosse a emoção. Exato. Ah, mas o que coloca a emoção na nossa vida, o que nos faz vibrar, o que faz o nosso sangue circular mais rapidamente pelo nosso organismo, é de fato a nossa grande paixão. E parece que você é apaixonada pelo que faz. Sou extremamente apaixonada pela SR Suplementos, né? SR Suplementos que vem de Silvane Rocha. E SR Suplementos, ela veio para transformar vidas de pessoas comuns em vidas extraordinárias. Seja elas
mudando a autoestima das pessoas ou até mesmo levando outra qualidade de vida através das nossas vendas ou das nossas lojas. Que maravilha! Fiquei sabendo que essa ideia, SR Suplementos, nasceu de uma dor sua. De uma dor. Conta para nós. SR Suplementos, eu acho que nem todo mundo nasce com aquele dom de ser empresário, né? Eu acho que tem pessoas que já nascem, porque eu conheço empresários que eu tiro o chapéu, né? Mas mesmo aqueles que têm o dom de empreender, eles têm que lapidar esse dom. Exatamente. Eu tenho algumas pessoas assim que eu foco muito nelas. E quando eu mantenho um foco, eu não tiro. Então, eu fico sempre aprendendo com elas. Quando veio a ideia de lançar SR Suplementos? De uma dor, né? Uma dor que eu tive de perder minha mãe. Eu sempre fui uma pessoa muito magra, né? Eu venho de uma família de pessoas magras. A gente não tinha dificuldade em perder peso. Geneticamente você não teria que ganhar peso. Não. Mas o fator emocional da perda da mãe. O fator emocional, ele te arrebenta, né? Então, anos atrás, há cerca de 10 anos atrás, né, quando eu perdi minha mãe, eu ganhei muito peso. Por que eu ganhei peso? Porque realmente eu era tão ocupada a ponto de não conseguir chorar, porque eu não tinha tempo, eu tinha 3 trabalhos na época, então eu saía de um, ia para outro, saía de um, ia para outro, eu precisava trabalhar, eu não podia ficar chorando, e nessa época, quando eu perdi minha mãe, o ganho de peso ele foi, assim, de 62 quilos foram para 105 quilos. Né? Uma pessoa de 1 metro... Mais que o dobro. Isso, uma pessoa de 1,62 m, né? Engordei, assim, descompassadamente. Para que tenhamos uma ideia, o teu peso hoje? Hoje é 62. Hoje eu já voltei no meu peso. Você voltou para o teu peso original. Hoje sim. Então, quer dizer, através desses produtos que você foi desenvolvendo para você primeiro, exato, você perdeu mais de 60 quilos. Mais de 60 quilos. Que você tinha ganho de uma crise emocional quando da perda da mãe. Mas foi aí então que eu entendi que ali fora, quando eu buscava algo, porque hoje nós temos bons nutricionistas, bons médicos, academias, mas quando eu buscava, eu sentia que eu precisava de algo a mais. E o que era esse algo a mais? Quem poderia me ajudar, né? Eu fui para a internet, pesquisei vários produtos. Falo a verdade para vocês, eu tomei, assim, eu sempre falo que eu tomei até água de bateria, de verdade. Tipo assim, se falava que emagrecia, vamos testar, entendeu? Por isso que eu falo com tanta propriedade. Mas quando você se deu conta, você estava com 105 quilos. Estava com 105 quilos. E aí você começou a fazer o processo reversível, tem que perder esse peso. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu ia para academia, eu sentia vergonha. Eu ia para Nutri, quando ela me passava a lista, eu falava, poxa vida, o que eu vou fazer? Né? Porque realmente, você se adequar em tudo aquilo, e não que eu não consegui, eu consegui. Mas faltava alguma coisa. E aí eu falei, por que não um produto? E aí eu comecei a comprar, pesquisar, e nessa época eu tinha um bioquímico, amigo meu, e eu falei para ele, olha, a gente precisava de um produto que ajudasse no estresse, inibisse o apetite e ainda fosse um termogênico. Caramba, é possível? Caramba! É porque era a minha dificuldade, né? Porque não tinha algo tão completo. Claro, você tinha um conhecimento básico na enfermagem. Isso. Eu precisava de algo que por realmente... Por isso você fez essa composição e apresentou para o bioquímico. E eu ainda falei, e ele precisa ser laxante. O que nós vamos fazer? Aí ali a gente começou. Ali a gente fez vários produtos que deram errado. Deram errado mesmo. Eu tomava todos. Você foi a cobaia. Sim, eu tomava todos, né? E produtos naturais. Então a gente foi testando. Quando, por fim, chegamos no Ultralipo, que foi o primeiro produto que eu lancei. Ultralipo é o primeiro produto. É o primeiro produto que foi lançado pela SR Suplementos. Mas olha só, a minha intenção era o quê? Eu vou consumir e eu vou ajudar outras pessoas. Eu vou fazer uma vendinha aqui, outra ali, vou ajudar algumas pessoas que estão passando pelo mesmo problema.
Só que nisso tudo eu fui emagrecendo. E ao longo de um ano, usando esse único produto, eu eliminei 30 quilos. Ah, é significativo. E aí foi ficando interessante, né? Aí foi ficando interessante. Então eu já tinha meus 3 trabalhos. Como que eu fazia para fazer produto, né? Aí eu falei, bom, vou largar de 2 e vou começar a comprar uma quantidade significativa de produtos. E foi aí que veio a SR Suplementos. Olha só, realmente isso curou tua dor. Curou em praticamente um ano. Claro, não perdeu todo o peso que você idealizava perder. Mas no ano você resolveu tudo isso. Ah, e depois, aí surgiram outros. Isso. Aí a SR deixou de ser apenas uma marca, né? Ela era uma marca lá que eu divulgava na internet, mas outras pessoas começaram a buscar, né? Outros clientes começaram a buscar. E aí veio a maior dificuldade. Entramos na pandemia, né? Entramos na pandemia. A empresa é nova, então. É nova, a ideia é nova. A nova. Eu tenho a marca faz 10 anos, mas que tudo começou a girar foi na pandemia. Chegou na pandemia, eu já vendia muito bem, né? Eu tinha alguns outros produtos que eu já tinha feito. Porém, na pandemia, o que aconteceu? Parou tudo, né? Parou tudo. E eu falei, caramba, o que é que eu vou fazer agora? Parou tudo, mas por outro lado as pessoas começaram a olhar mais para as redes sociais. Exatamente. Começaram a olhar mais para aquilo que vinha até as suas casas, os seus terminais de computadores, etc. E bem nessa época eu fiz uma loucura, né? Que hoje eu entendo que não era uma loucura, mas que já era, assim, parte do meu propósito. Eu larguei mão dos 3 empregos. Falei, agora chega, eu vou me dedicar na minha empresa. Como que você se dedica numa empresa que ninguém conhece? Que você não tem dinheiro para começar, que você tem um carro, uns 50 frascos de produto e à vontade. E eu lembro muito bem, eu tinha R$60. O capital. R$60. E eu conto essa história porque eu gosto que as pessoas elas entendam que quando você tem vontade, força de vontade, que você tem fé, que você acredita que você pode, não é o que você tem no bolso. Você tem que ter aqui. É a tua mente que te faz crescer ou desabar. Naquela época a situação era o quê? Vende o carro, investe ou faz alguma coisa ou volta a trabalhar de empregada, né? Eu falei, não, eu tenho R$60, 50 frascos de produto. Eu não tinha combustível e eu não tinha comida em casa. Era uma época muito difícil para mim. Eu venho de uma família muito pobre, então assim, até vencer na vida foi fácil. E tá tudo certo. Sim. E eu lembro então não que eu está comprei... falando isso para se lamentar, não, é para inspirar outras pessoas. Realmente. Talvez por isso que o Einstein tem uma frase que me chama muito a atenção. O Albert Einstein ele diz que a imaginação ela é mais importante do que a inteligência. Porque, e aí tem outro autor de uma outra frase, que eu não lembro o nome, que ele diz assim, que tudo que tua mente pode imaginar, idealizar, ela pode realizar. Pode. Então é interessante que está muito dentro do contexto do que você está nos dizendo. E realmente aí você saiu com um carro, com os 50 produtos, os R$60 e... Não, eu comprei uma dúzia de ovo antes. Ah, sim. Eu tinha que comer. Para garantir a alimentação. Boa. Eu comprei uma dúzia de ovos antes. E aí eu cozinhei alguns ovos, eu comi. E eu me emocionei agora. Eu lembro exatamente muito legal. Que história maravilhosa nós estamos ouvindo. Eu lembro exatamente da cena, sabe? E eu falei, eu tenho muita fé, sabe? Então eu falei, meu Deus, o senhor dirige esse carro para mim, que dê tudo certo, né? Que eu preciso sair, eu preciso voltar com dinheiro. Hoje eu tenho 50 frascos de produto dentro do carro. Então eu comi. E naquele momento era realmente você e Deus. Era eu e Deus. Então a conversa foi com ele. Exato. Porque era só quem você tinha para falar isso. Foram R$10 da dúzia de ovos e R$50 de combustível. E eu fui. E eu cheguei na primeira cidade, que daí eu saí de Beltrão e fui para Marmeleiro. E eu vendi R$570 em produto. E eu falei, caramba, agora eu posso ir para frente porque combustível eu já tenho, você né? Você vendeu quantos produtos para chegar a esse faturamento de R$570? 3 produtos. 3 produtos. 3 produtos, R$570. Falei, agora já posso ir para frente. E aquele dia... E recebeu também? Recebi, né? Eu passei por 8 cidades. Por isso que eu falo, é a força de vontade.
Passei por 8 cidades. Então, assim, como que tu fazia a venda? Eu ia na porta. Eu chegava num comércio, eu oferecia, eu parava num posto de combustível, eu dava uma olhada nas lojas em volta, e eu chegava e falava, olha, eu tenho um produto para emagrecer, você não quer perder os quilinhos? E olha, eu vou falar a verdade para você, nunca eu levei um não. Olha, as pessoas eram muito simpáticas, as pessoas... Eu acho que vai muito do ser tratado bem também, né? Verdade. Eu sou instrutor de vendas e eu afirmo isso categoricamente, é uma coisa que eu acredito. Como é que você vende bastante? Como é que você vende? Como é que você consegue fazer com que as pessoas comprem a tua ideia, os teus produtos? É oferecendo. Se você não oferecer, como é que a pessoa vai saber se ela quer comprar ou não? Então você fez isso, chegou, bateu na porta, o PAP, porta a porta, e quer comprar um suplemento assim, ele fez bem para mim, olha só, eu estava com tantos quilos, está aqui a minha foto. Provavelmente você levou algo assim, né? Mostrava. E aí eu fiz 8 cidades aquele dia. E eu voltei para casa, era 7h30 da noite. Eu fui com 50 frascos. Mas eu voltei com 150 vendidos. Porque eu já fui tirando o pedido quando terminou. Aí você usou alguns de amostra e foi fazendo os pedidos. Eu usava o que eu tinha no celular mesmo, eu não fiquei com nenhum. Caramba, olha só. Porque assim, eu tenho produto... Então você vendeu 200 produtos naquele dia? Sim, eu vendi Vendeu 50 do estoque, mais 150 que você ia fabricar. Mais 150 que eu ia fabricar. Ou seja, eu cheguei em casa com 3.500 e poucos reais em dinheiro e mais 2 cheques. Porque eu aceitava cheque também, né? Nós não podia perder o negócio. Foi ali que você acreditou que poderia dar certo? Foi ali, aquele momento? Foi neste dia. Foi neste dia. Foi um dia assim que eu chorei muito na estrada, porque cada venda que eu fazia eu agradecia. E eu falei, eu preciso. E o mais interessante disso tudo é o quê? Quando eu mostrava para a pessoa, eu vou falar o nome dela, a dona Júlia, lá de Capanema, foi quem eu peguei os cheques. Ela mora bem na divisa, lá em Capanema, bem pertinho do Rio, numa mansão maravilhosa. Uma das primeiras clientes. Foi a última da roda. Tem que fazer uma festa e convidar as clientes desse dia aí. Você sabe que eu cheguei na casa dela assim, já era finalzinho da tarde, porque né, é lá em Capanema, então... E como que ela chegou até mim? Ela me chamou, né, no Facebook, aquela época, e ela disse assim, olha, eu moro em tal, assim, eu fui, né, fui a rumo, né, cheguei lá, nossa, uma mansão maravilhosa, aquela mulher me atendeu muito bem, e lá foi onde eu vendi só para ela 50 frascos, foi onde ela me deu 2 cheques, porque eu tinha que entregar o produto ainda, né? Claro, deu cheque predatado. Deu cheque predatado, deu cheque de 30 e 60, e foi lá que eu comecei minha empresa, foi lá que eu comecei a SR Suplementos. Isso. Olha, eu posso fazer uma referência desse momento da tua vida com uma referência bíblica. Vamos pegar o José do Egito. Gosto muito. O José do Egito, ele foi vendido pelos irmãos como escravo para os egípcios. E o que aconteceu na vida dele? Foi um momento. Ele dormiu como escravo, sonhou, e no outro dia ele foi liberto, se tornou um dos homens mais importantes do Egito, que era uma grande nação naquela época. Então, o que eu tiro de tudo isso, da história do José do Egito e da tua, Sil? Que a nossa vida ela passa por um momento. Agora tem o seguinte, você tem que captar esse momento, porque a tua vida não transformou totalmente naquele momento, mas aquele foi o momento mais importante de toda a outra história que você vai contar daqui a pouco. Qual a estrutura, como é que está a SR Suplementos hoje? A estrutura, sei que tem lojas abrindo aí em vários estados, enfim, daqui a pouco você vai falar sobre isso. Então, esse momento é que mudou a tua vida. Mudou. Esse dia ele realmente mudou, sabe? Quando eu cheguei em casa, que eu gosto muito de mesa, né? Eu tenho muita mesa em casa agora também. Então eu cheguei, eu soltei aquele dinheiro assim, eu olhei aqueles cheques e eu chorava muito, eu agradecia muito. E eu falava, é aqui, é isso, é o propósito, é esse. Se eu estou sozinha hoje,
Se está acontecendo isso comigo, é porque é esse o propósito. Uma entendeu? grande prova, né? Exato. Foi. E aí, nesta data, veio a oportunidade de mudar para Lages, Santa Catarina. Olha Com só. a empresa. Com a empresa, né? Mudar para lá, para ter a empresa lá em Lages. A empresa não era empresa, né? Só tinha eu fazia tudo. Eu fazia tudo. Estava em gestação aí. Eu fazia tudo. Eu comprava, eu rotulava, eu vendia, eu fazia meu marketing. E era eu, né? Eu por eu, ninguém para acreditar, porque realmente quando você inicia um projeto, não espere apoio de ninguém. Eu não tive apoio de absolutamente ninguém. Ninguém. Era eu e Deus mesmo e acabou, né? Por isso que quando me falam, se agradece... Não agradeço, eu agradeço ele, ponto final. Ele que estava comigo, ele que está comigo. Ele te deu saúde, te deu a capacidade intelectual de imaginar aquilo e te deu, evidentemente, força, energia, perseverança para você enfrentar todos aqueles clientes com obstáculos, etc. E me tirou de só isso que Deus dá para a gente, mas isso é tudo. É tudo, o que precisa. É o necessário. Ele me tirou de uma cidade que eu amo, a cidade de Francisco Beltrão, gosto muito da nossa região aqui. E ele me levou para uma terra desconhecida. Uma terra que eu jamais imaginaria pisar o pé. Mas você tomou a decisão de mudar de cidade assim, rapidamente? Pandemia. Pandemia. Eu passei em Lages e eu vi em Lages uma oportunidade. Certo. As pessoas lá em Lages, elas comem muito. A população lá, a maioria é obeso. Né? Nós temos uma população lá bem alta, assim, acima do peso, sabe? Acima da média acima da média, nacional. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me disseram, sério, você vai vir pra cá com produto para emagrecer? Falei, sim. Não, aqui não vai dar certo. Aqui as pessoas gostam de comer. Você vê muita academia por aí? Falei, é por isso mesmo. É por isso mesmo. Se as pessoas gostam de comer, eu tenho um produto que eu posso ajudar elas a emagrecer sem fazer muito sacrifício, sem fazer muito esforço, né? Claro, sem serem obesas. E aí eu te falo, foi lá que me deu aquele estalo. Falei, é aqui que a SR Suplementos vai crescer. É aqui. Numa terra desconhecida, onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu conheci uma gerente de um banco lá, que é uma querida, que eu mantenho contato com ela até hoje, que ela fez a minha empresa crescer, porque eu falo, tudo na vida alguém tem que te dar um crédito. Eu não tinha crédito aqui. Quando eu fui para lá, a primeira pessoa que Deus colocou na minha frente foi a gerente de um banco, que ela tomou o meu suplemento, se tornou revendedora e me deu o crédito para fazer essa empresa crescer. E provavelmente teria se tornado tua sócia se você tivesse convidado ela, provavelmente. Se você fosse citar 3 momentos importantes nessa caminhada, antes da gente falar o que é a SR hoje, o que você citaria? Além desse que você já citou lá, aquele dia que você saiu de casa com um carro velho, 50 produtos e R$60 no bolso. Olha, um dos momentos assim, mais importantes para mim nesses 10 anos foi o dia da colocação da primeira placa, do primeiro escritório que eu consegui abrir. Em Lages? Não. Em Lages eu não tive escritório, eu voltei para Beltrão. Você voltou para tua terra. Eu voltei para minha terra. E é uma placa enorme, né? A fachada na frente, assim. Então, quando eu vi um caminhão MUC chegando e eu olhei o tamanho daquela logo, ali eu desabei. Ali a emoção tomou conta e eu falei, caramba. A placa com aquele logo é como se fosse uma simbologia do tamanho que já estava a tua empresa. Que já estava. Outro momento foi numa pequena confraternização que eu fiz, né, que era para ter ali algumas pessoas. E quando eu subi no palco, eu vi mais de 200 pessoas entusiasmadas, gritando falando de SR, chorando. E eu falei, caramba, o que está acontecendo? Colaboradores? Sim.
Mais de 200 pessoas, assim... Nesse momento, mais de 200 pessoas já estavam envolvidas no teu negócio. Nesse momento, 200 pessoas estavam ali, mas eu já tinha mais de 2.000. Cara, nesse momento. Isso quantos anos depois? Há 2 anos atrás. Isso foi há 2 anos atrás. Depois do início? Depois do início. 3 anos. 3 anos depois 3 do anos início. Depois do início. 2 anos atrás. Isso. Então, total de 5 anos. Então, aquilo para mim foi... Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Aí o que aconteceu? Você sentiu o quê? Uma responsabilidade muito grande? Responsabilidade. Eu falei, agora não tem pra onde correr não, né, Sil? Você tem que continuar. E aí nesse dia, a gente vendeu 9 lojas. As primeiras 9 lojas. Franquias daí já? São lojas autorizadas, né? Tá, lojas autorizadas. Naquele dia, 9. 9 lojas. E aí já totalizou quanto? Com 22. 22 hoje lojas. São quantas? Hoje nós temos 22 no total. Hoje tem 22. Nós temos mais 5 para inaugurar, então eu não conto ainda, mas são 22 no total, né? Então a gente tem mais 27 com as 5 que ainda estão para serem inaugurados. Inclusive aqui em Pato Branco, estou sabendo, vai inaugurar agora, final do mês. Isso, dia 29 a gente vai ter a inauguração. Claro que você vai assistir esse podcast em outros momentos, né? Mas essa é uma data importante. Pato Branco ganha a SR Suplementos no dia 29 de março do ano de 2025. O que é uma alegria, né? Porque SR Suplementos, para mim, aqui em Pato Branco, era assim uma questão de honra, sabe? Porque eu gosto muito da cidade aqui. Eu sou apaixonada pela cidade, eu venho uma vez por semana para cá, porque eu gosto da cidade. Qual a impressão que você tem? Porque você está em Beltrão, as duas cidades têm, né, uma competição e tal. Como é que você vê? Qual a imagem que você faz de Pato Branco? Para mim, essa competição ela não existe. Eu sou muito apaixonada por Pato Branco e amo Francisco Beltrão. Acho que eu tenho a ideia, viu, Sil, que juntos, sim, Beltrão e Pato Branco, os dois municípios juntos, eles são fortes. Separadamente, eles enfraquecem e a região perde, né? Eu acho assim, nós temos públicos diferentes. Exatamente. E é por isso... Perfil de cidade diferente. O perfil de cidade é diferente. E eu falo, eu amo Francisco Beltrão, foi uma cidade que eu decidi voltar a morar, né? Mesmo tendo o início da empresa todo lá em Lages, eu decidi voltar a morar em Francisco Beltrão porque eu amo aquela cidade, mas eu sou apaixonada por Pato Branco. Eu gosto muito daqui, eu tenho muita gente aqui. As pessoas me tratam muito bem aqui, eu sou muito bem tratada. Então é uma cidade assim que pra mim... O nosso convite é uma prova. É verdade. Tanto que pra mim vir pra cá semanalmente é uma coisa que tá na agenda. Então a gente sempre vem pra cá. Exatamente. Boa Pato Branco. Que legal. Você sabe que essa energia eu sinto quando eu me desloco a Beltrão, quando eu tenho muitos amigos. Inclusive no final do mês vou estar com as senhoras rotarianas fazendo uma palestra lá, alusiva ao mês internacional da mulher. Depois do intervalo, eu tenho uma pergunta, você pode se preparando aí. A pergunta é a seguinte: uma curiosidade sobre você que eu não acreditaria. Pense nisso. Já voltamos. Desde o início de suas atividades no ano de 1994, a Agicop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir.
Lindelli Atacado e Varejo. Tudo para o seu conforto e para o seu lar. Acesse Lindelli Atacado e conheça toda a nossa linha de espreguiçadeiras e cadeiras de junco sintético, fixa e de balanço, adulto e infantil, air fryer, louças, panelas, utilidades domésticas e muito mais. Lindelli Atacado e Varejo. WhatsApp 469-9101-1478. PR 280, no bairro Industrial, em Vitorino. Maptec Equipamentos. Projeta e constrói soluções sob medida de acordo com as necessidades de cada segmento. Equipe qualificada para atendimento personalizado, desde o projeto até a realização final de sua obra, seguindo tendências de inovação e práticas sustentáveis. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais da engenharia à construção. Faça tudo na Maptec Equipamentos. Acesse maptec.ind.br, Vitorino, Paraná. Seguindo então com o nosso podcast Mentes Brilhantes, se você ainda não se inscreveu no YouTube, vá lá, se inscreva, nos acompanhe. Temos outros episódios, teremos outros pela frente, vai ser maravilhoso ter também a sua audiência e quem sabe você pode também se oferecer para ser uma das mentes brilhantes que conversa comigo aqui nesse espaço maravilhoso. Sil, eu perguntei para você uma curiosidade sobre você que eu não acreditaria. Pensou em qual? Eu acho que é o medo, né? Eu acordo todos os dias com medo. Você também tem medo? Muito medo. Nisso eu não acreditaria, porque quem medo. saiu da onde saiu e chegou aonde chegou... Mas eu acho que é isso que me faz o medo, sabe? Eu acho dá aquele friozinho na barriga. Dá o friozinho na barriga. Porque você pensa em toda a estrutura, eu penso na estrutura, grandeza que se tornou o nome SR Suplementos, na responsabilidade, porque você lida com vidas, com saúde, né? Que as mensagens que eu recebo, na maioria das vezes são: Sil, você tem noção do tanto de vidas que você mudou? Ou um exemplo, uma querida, a Neide de São Paulo. Conheci ela há algum tempo atrás, ela é nossa revendedora já faz um ano. Ela me manda uma mensagem esses dias dizendo assim: você sabe que a SR proporcionou que eu fizesse o casamento todo da minha filha? Caramba, isso não tem preço. Não tem como não ter medo. Eu tenho medo todo dia. Muito legal, gostei da tua resposta. Qual a estrutura então da SR Suplementos hoje? Hoje a nossa estrutura contam já com mais de 22 lojas. Uma loja... Isso significa quantos empregos diretos e indiretos? Vamos colocar aí mais de 300, né? Mais de 300 empregos. Muita gente envolvida no processo. Diretos realmente. E indiretos. Agora, se a gente for falar de revendedores pelo Brasil todo, como nós já temos, né, que nós trabalhamos numa linha de revenda, de consultoria. Em todos os estados já tem revendedores? Estados, nós temos revendedores. Então, aí a gente pode colocar mais de 3.000 pessoas hoje, né, revendendo. Vamos chegar aí num total de umas 5.000 pessoas envolvidas direta ou indiretamente já com a rede da SR Suplementos. Não, é muita gente. Daquele primeiro produto, o nome dele, lembra? Ultralipo. Isso. Do Ultralipo ao rol, ao mix de produtos da SR Suplementos hoje. Quanto tem de inovação em tudo isso, em 5 anos? Tem muita inovação. Hoje, principalmente pelos últimos produtos que a gente lançou e que a gente vem produzindo ainda, né? Porque nós estamos em produção dessa linha do 2025. A inovação é muito grande. Na questão de linha skincare, linha kids, linha nutracêutica. Então, o nicho que era de emagrecimento, hoje não. Hoje a gente abrangiu outras áreas também e está tendo muito sucesso.
Maravilha. Outra pergunta que está aqui na pauta. Uma vida saudável, porque você lida ali com a saúde, né? É sorte genética ou nós podemos contribuir com o nosso organismo para que ele tenha um equilíbrio e uma vida saudável? Nós devemos contribuir. A genética, eu acredito que ela já ficou para trás, né? Se dizia muito, se falava muito em genética. Hoje não, hoje nós temos recursos. Eu vou falar mesmo da suplementação, que é a minha área, mas a suplementação ela é para a vida. O suplementar, ele não é um remédio, ele não é um medicamento que você tem que usar por certa quantidade de tempo. O nosso organismo deixa de produzir algumas... Exato. Como é que chama? Ele perde energia, ele perde vitalidade, então tem que suplementar vitaminas, isso, por isso chama suplemento. Exato, a gente perde nutrientes, vitaminas ao longo do tempo. A partir dos 30 anos, a mulher ela tem que passar a usar colágeno, o homem também. Então a gente já trabalha com colágeno, com gummy, tudo isso hoje também, né, na linha da SR Suplementos. Então é por isso que eu falo, o suplementar é para sempre. A suplementação você pode usar sempre na sua vida. Temos que ajudar o nosso organismo, né? Isso aí. Você se tornou palestrante, você é convidada para subir em palco, além de ser empreendedora, empresária, a CEO da SR Suplementos, o que mais que você faz? Hoje eu sou a CEO da SR Suplementos. Hoje, fazer Não falo mais o seu nome sem falar o SR Suplementos. Isso aí. Hoje... para mim, né, recentemente a gente abriu uma outra empresa, né, que é a Rocha Comunicações, que é uma empresa de marketing também, né, mas a SR Suplementos, eu sempre digo isso e afirmo, enquanto eu não formar pelo menos 2.000 mulheres diamantes milionárias, a CEO não será outra CEO, ela será a CEO da SR Suplementos. Então, 2.000 mulheres. Você fala de R$1 milhão ou R$1 milhão? Pode ser $1 milhão, né? Eu gosto mais. Aí vai dar quase 6 milhões. Nós já temos hoje milionárias na empresa, mulheres milionárias, com uma história de vida muito parecida. É mesmo. Mas nós já temos hoje mulheres milionárias, inclusive uma delas inaugura sua loja em Jaraguá do Sul também no dia 5 de abril. Logo aí. O nosso produtor Alisson vai colocar aqui o endereço eletrônico para as pessoas terem contato e quem sabe você pode ser, você que está assistindo o nosso podcast, candidata a ser milionário. Estão falando de milionário em dólar, né? Então não é pouco não. É o que eu disse no começo. Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Qual é o problema? E outra coisa que eu também me refiro, Sil, nas minhas falas em público. Se eu cheguei lá, se você chegou lá, por que você que está assistindo não pode chegar? Exatamente. Não temos nada de sobrenatural. Somos seres humanos comuns. Então, se outros conseguem, você também consegue. O que te emociona? Mudar a vida das pessoas. Toca lá o teu coração. Ver a mudança realmente, sabe? Eu recebo muito relatos de pessoas que estavam passando por um processo de obesidade e a obesidade realmente ela é um processo, porque existe um caminho para você ser obeso. Você não nasce obeso, né? Você não vira obeso do dia para a noite. Então as pessoas passando num processo de obesidade, numa fila da bariátrica, morrendo de medo de fazer a cirurgia e conhecendo a SR Suplementos e depois nos relatando que eliminaram ali 60, 70, 80 quilos com a suplementação, isso realmente me emociona. Eu vejo realmente para que a SR Suplementos veio e para que a Sil Rocha abandonou lá tudo que ela fazia e tem a SR Suplementos. As pessoas adoram histórias, eu também gosto, adoro histórias. O que você está contando é uma história extraordinária da vida real. Se você não quiser, não precisa citar nome. Qual dessas histórias, né, de pessoas que atingiram seus objetivos na questão do equilíbrio de peso mais te emocionou? Vamos ver se você lembra. Eu lembro porque ela convive comigo
Ela convive. Opa, então tá fácil. É uma estrelinha. Eu sempre falo que... Agora ela fala que ela tá desabrochando, né? Mas é uma moça bem jovem. Ela saiu da fila da bariátrica. Eu não a conhecia. Ela conheceu os suplementos, resolveu adquirir, começou a tomar. Emagreceu 30 quilos. 30 quilos ali em questão de 6 meses. E olha qual virou o sonho. Ela perdeu mais peso do que você, Isso. né? Porque você demorou um ano para perder 32. Mas eu aprimorei a fórmula. A inovação, né? Eu aprimorei em 6 essa meses fórmula. Ela perdeu 30 quilos. 30 quilos, Ela precisava perder quantos? Ela precisava eliminar 30 quilos para sair da fila da bariátrica. Então, ela eliminou os 30 quilos. Hoje, ela continua em tratamento. Ela quer eliminar mais 20 quilos. Mas aí, eu sempre converso com ela. Eu falo, você sabe que depois você vai ter que passar por cirurgias, assim como eu passei, para retirada de pele e tudo mais, né? Sim. Mas... Ficam as sequelas. Exato. E depois dela ter eliminado esses 30 quilos, ela se tornou revendedora da nossa marca. E ela tinha um sonho, mas eu não sabia qual era o sonho dela, né? Ela não contou pra você? Ela não contou, eu não conhecia ela e eu fiz um evento e nesse evento me apresentaram ela. E eu falei, olha, se você não achar ruim, sobe no palco, fala a tua história. E ela morrendo de vergonha, mas ela subiu no palco e falou, olha, eu sou fulana de tal, eu emagreci 30 quilos e tal. E tudo bem, e eu achei assim, aquela pessoa, sabe, uma estrela? Você vê ali que a pessoa tem uma estrela diferente. É pelo brilho, né? Você percebe uma estrela pelo brilho. Quando a pessoa brilha, você sabe que ela é uma estrela. E aí passou um certo tempo e essa menina me manda mensagem. Ela falou assim, olha, eu acho que você não vai ver, porque eu imagino a quantidade de mensagem que você recebe, mas eu tenho um sonho, e meu sonho é trabalhar contigo. E eu falei, caramba, as pessoas sonham, sério, ela sonhava em trabalhar comigo. Olha só. E ela veio para a SR Suplementos, hoje fazem 3 meses que ela trabalha dentro da empresa, e ela está fazendo um treinamento para ser gerente da nossa empresa hoje. Olha só, é uma história maravilhosa. Você que lida tanto com situações mais diversas, o que te faz acreditar verdadeiramente no ser humano, na força do ser humano? Eu acredito pela criação que eu tive, que ainda podem existir pessoas boas. Que se eu perder a fé no ser humano, que ser será eu, né? Afinal, Jesus foi crucificado por todos nós. Então, quem sou eu para perder a fé? Caramba, forte isso, forte. Se o teu pai ou a tua mãe estivessem aqui assistindo, estivessem presentes aqui, o que você gostaria de dizer para eles? Obrigado. Obrigado por cada palmada, por cada cintada. Eu tive pais bem severos, né? Mas eles criaram uma pessoa de caráter. Eles criaram uma pessoa com caráter intacto. Eu sempre falo, eu costumo falar muito, e existe uma frase que eu acabo dando risada quando eu falo ela. Mas não seria eu se não tu falasse ela. Contrato para mim, hoje em dia, eu tenho uma advogada que trabalha dentro da empresa. Mas se você quiser fazer um negócio comigo, é no fio do bigode. Porque eu tenho palavra. E essa palavra vem lá dos meus pais. Eles me ensinaram a ser assim. Vem de berço. Você acha que hoje em dia nós, como pais, somos muito concessivos, moles? Poderíamos aproveitar um pouco da metodologia dos nossos pais? Ser um pouco mais duro às vezes? Como é que você vê isso tudo? Ou nós temos um nível de informações diferente e temos que agir de acordo com isso? Eu acho que realmente o amor, ele cura tudo. Eu acho que a reversão hoje em você tornar um ser humano bom, você consegue fazer através do amor. Você não precisa usar as palmadas. Se muito necessário, sim, não sou contra. Mas eu acho que o amor, a palavra de carinho, o jeito de falar, eu acho que tudo isso hoje coopera muito mais para fazer um ser humano de caráter do que realmente as palmadas lá que a gente levava. A metodologia deles era essa, né? Chegava um momento, eram mais radicais e pronto, né?
Se você fosse elencar 2, 3, 5 itens do que te levou ao sucesso, de maneira resumida, você elencaria quais itens que foram preponderantes para a tua trajetória de sucesso até aqui? Fé, caráter, honestidade, palavra e respeito. Respeito ao ser humano, respeito ao próximo. Percebam aí que a Sil, ela não colocou o fator financeiro, o dinheiro, como um princípio importante e fundamental. Tenho comigo que o dinheiro ele vem exatamente de quando você se propõe a fazer a coisa certa, de quando você faz aquilo com paixão, porque você gosta, quando você faz quantas vezes for preciso para atingir o teu objetivo. Tenho comigo que o sucesso financeiro ele é só consequência das nossas escolhas. Você acha que as novas gerações estão fazendo escolhas certas para chegar ao sucesso? Olha, eu posso te afirmar, porque a gente passa por seleção de novos funcionários praticamente esse ano, eu estou passando todo mês. Como tem sido difícil encontrar pessoas que eu digo com vontade, sonhadoras, que possam entrar no meu negócio e dizer, poxa, aqui eu posso crescer. Porque na SR Suplementos hoje, eu posso falar porque ela é minha. A gente dá essa oportunidade. As pessoas que entram e que realmente buscam o crescimento, elas têm a oportunidade. E eu te falo e te afirmo que todo mês a gente manda a gente embora, porque eu não fico com pessoas que não têm o mesmo princípio que o meu. Que tem que sim alcançar o sucesso extraordinário, independente se você é um funcionário ou se você é o dono. Porque se você for funcionário e pensar como o dono, automaticamente você vai ter sucesso na tua caminhada também. Então as pessoas hoje, eu vejo que elas não se dedicam e não aproveitam as oportunidades. Tanto que tem um dado estatístico dentro dessa linha muito interessante. As empresas, 85%, olha o número, 85% das demissões não se dão pelo fator técnico, pela preparação profissional, e sim pelo comportamental. Pelas pessoas, às vezes, não terem um comportamento adequado e também por não quererem desenvolver um comportamento adequado. Você vê isso também na SR Suplementos, essa dificuldade do comportamento e não da capacitação? Muito, muito. Hoje é engraçado que eu quero entrar, eu quero fazer o meu, eu quero ir embora, né? Sendo que... Não tem um espírito empreendedor. Não tem um espírito empreendedor. É fazer o mínimo possível com o menor esforço possível. E tchau, cheguei e só meu com horário, isso não alcança o resultado, né? Não vai alcançar. Pediram para uma pessoa de sucesso, numa frase, o que ele daria como preponderante para o sucesso, ele disse, tem que trabalhar mais do que 8 horas por dia. Quantas pediram? Se possível, 18. Aí está o segredo do sucesso, mas nem todo mundo está disposto a pagar esse preço, né? Faz de conta que o universo inteiro está te vendo, te assistindo. E você tem aqui agora a oportunidade de fazer o universo inteiro via tua mensagem, que ecoa por todos os 4 cantos do universo. Qual mensagem você deixaria? É forte. Eu mastigo caco de vidro com a boca fechada. Eu choro por dentro e eu sorrio por fora. Caramba, dá para repetir, vai lá. Eu mastigo caco de vidro com a boca fechada. Eu choro por dentro e eu sorrio por fora. Nossa, é muito forte isso. Senhoras e senhores... Essa é a Silvana Rocha, eu disse, ela é uma rocha. Essa é a nossa vida. Eu acho que o choro... Tenta explicar isso. O choro... Por que eu tenho que mascar pedra com a boca fechada? Vamos ver. São cacos de vidro. Cacos de vidro, Note muito bem que para ter sucesso, para ser uma empresária de sucesso e ser respeitada, eu não posso me lamentar, eu não posso chorar, eu não posso mostrar fraqueza. Mas você acha que eu não sinto? Eu sinto. Você pode sentir dor, mas você não tem o direito de manifestar essa dor. Não, eu não tenho esse direito. Então,
todos os dias da minha vida, desde o dia que eu resolvi ter a SR Suplementos, eu mastigo o caco de vidro com a boca fechada. Eu tô sempre chorando por dentro e sorrindo por fora. Mas o sempre que eu digo é o quê? É você estar sempre passando por situações e sempre estar com um sorriso no rosto, porque o choro não vai te levar a lugar nenhum. Isso responde uma pergunta que eu ia te fazer. O que você pode dizer para quem está se sentindo num momento baixo, num momento de pouca energia? Quer complementar? A pessoa está aí e tal, né, cabisbaixa, sem uma perspectiva, porque a perspectiva é fundamental na vida da gente, né? O que você diria para uma pessoa que está lá, precisando ouvir algo que seja luz na vida dela? Que esse momento vai passar. Como tudo na nossa vida passa. Pode ser uma noite, pode ser um dia, pode ser vários dias, pode ser um mês e pode ser até um ano. Eu não sei o momento de cada dor de pessoas. Cada pessoa tem um tempo de dor, tem um tempo de nostalgia, mas cada pessoa que estiver ouvindo e que estiver passando por esse momento, acredite, ele vai passar. E daqui a pouco tudo está bem. Tudo está bem. Estamos chegando ao final, mas eu quero fazer 2 perguntas ainda para você. O momento mais triste? A perda da minha mãe. E foi lá que desencadeou toda uma mudança na tua vida. Foi. A matriarca, né? Quem deixava a família em pé, quem acreditava nos meus sonhos. E quando ela se foi tudo. É impossível você enterrar uma mãe e você não enterrar um pedaço seu junto. É impossível. Aliás, eu tenho comigo que cada pessoa que nós amamos, que se vai, leva um pouco de nós. Leva, com certeza. Agora tem uma coisa também. Nós podemos reflorescer, reenergizar, ressignificar essas perdas, que é o que você fez, né? Qual o momento mais feliz da tua vida? Nossa, tem vários, mas assim... Mas pode citar vários, então, não tem problema. Eu acho que os momentos mais felizes da minha vida, de verdade, são quando eu olho o tanto de gente sendo atingida hoje pela SR Suplementos. Como que eu consigo ver isso? Em cada evento que a SR promove. Quando eu vejo as milhares de pessoas mudando de vida, pessoas que tinham uma vida comum tendo uma vida extraordinária. E tem um momento que realmente, olha só, ele não foi comigo, mas aquilo me causou tamanha felicidade que eu chorava. Foi quando uma das mulheres que saíram de uma vida muito parecida com a minha, ela conseguiu comprar uma TV, a primeira TV que ela conseguiu, e o filho dela, um menininho pequenininho, a TV chegou e ele falou assim, o que é isso? E ela falou, é uma TV nova. E ele abraçava aquela TV, abraçava ela e dizia, obrigada, mamãe. Então eu acho que são situações assim que, para mim, fazer o bem através da SR Suplementos é uma felicidade que nunca nem chega perto, não se compara a nada. Maravilha. Convite da Sil ficou claro. Você pode se tornar uma milionária, um milionário. Se você quiser experimentar, pode que você tivesse que assistir esse episódio do Mentes Brilhantes para receber essa mensagem. Aí, é o seguinte, se você ficar aí na inércia, ficar achando que não dá, essas coisas, não vai dar mesmo. Se você acha que dá, se você acha que essa é a tua oportunidade, agarre, vá. Henry Ford diz, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, das duas maneiras, você está certo, você está certo. Então, quem sabe essa seja a tua oportunidade. Para finalizar, Sil, qual pergunta que você gostaria que eu fizesse para você e eu não fiz? Vamos ver se tem alguma que eu deixei escapar. Quantas pessoas mudaram de vida? Essa é uma pergunta boa, né? Uma pergunta para... Acho que quantas pessoas mudaram de vida com a SR Suplementos? Eu vou adorar ouvir a resposta. Na questão financeira, hoje são mais de 100 vidas mudadas na questão financeira, que eu digo realmente de pessoas que já ganharam milhões.
É com mesmo? a SR Mais de 100 Suplementos. pessoas já ganharam mais de 1 milhão Mais de 1 com milhão. a SR Suplementos? Exatamente. É mesmo? É. Olha só que maravilha isso! Caramba! Vou repetir o convite então. Você que está aí pode ser o mais novo milionário, a mais nova milionária. Maravilhoso isso. Foi muito bom falar contigo, guria. Também gostei. Quer falar um pouco da tua estrutura familiar? Não, Não? acho que é uma Tá. parte que A conversa deu boa, Deu né? boa. Nossa, acho que agora seria fazer uma emenda desnecessária. É. Tá tudo perfeito da minha parte também. Te agradeço de coração. Ah, nós temos um presente para você. eu também tenho. Temos um presente. Aham. Então, nós trouxemos um presente maravilhoso para você da Hering. Ó, do outro lado aqui, ó, o básico do Brasil. Grupo Gobi aqui de Pato Branco está te presenteando com Muito obrigada. essa bela... Pode abrir aqui o presente, uma bela camiseta. Você vai Adoro. gostar, vai gostar. Eu adoro. É básico, é Ó. aquela coisa básica, como diz a frase, o Olha básico só. do Brasil. Isso aí, isso aí. E ainda, da produção do nosso podcast, está aqui o nosso livro. Este aqui é o maravilha, muito quarto obrigada. livro, de um total de 7. O Bom Dia Todos os Dias, que está dentro do espírito do que nós conversamos aqui durante este período. Muito obrigada. Obrigado a você mais uma vez. Sucesso e que tenhamos muitos milionários ligados a SR Suplementos. Eu vou te entregar os meus presentes agora, sim, né? Com certeza Deixa eu vou ver. receber Aqui com tem muito carinho. presente para você. Muito obrigado. Aqui nós temos um Ansiete, que é para tomar todos os dias. E temos também uma Gami, que é a Migami da SR Suplementos, que é um tratamento para cabelo, pele e unha. Que, como eu falo do colágeno, o homem também precisa se cuidar, né? Ótimo. E aqui é um presente para você dar para sua esposa, que é nosso kit skincare inteirinho. Oh, que legal. Muito obrigado. Adoramos, né? Até o próximo episódio. Siga-nos, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Abraço. Desde o início de suas atividades no ano de 1994, a Agicop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir. Lindelli Atacado e Varejo, tudo para o seu conforto e para o seu lar. Acesse Lindelli Atacado e conheça toda a nossa linha de espreguiçadeiras e cadeiras de junco sintético, fixa e de balanço, adulto e infantil, air fryer, louças, panelas, utilidades domésticas e muito mais. Lindelli Atacado e Varejo, WhatsApp 469-9101-1478, PR 280, no bairro Industrial, em Vitorino. Maptec Equipamentos. Projeta e constrói soluções sob medida de acordo com as necessidades de cada segmento. Equipe qualificada para atendimento personalizado, desde o projeto até a realização final de sua obra, seguindo tendências de inovação e práticas sustentáveis. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais da engenharia à construção. Faça tudo na Maptec Equipamentos. Acesse maptec.ind.br, Vitorino, Paraná.